Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa doutrina que busca responder algumas das perguntas mais antigas e profundas da humanidade. Vamos desvendar juntos os conceitos básicos do Espiritismo. Fala a verdade, quem nunca parou para pensar de onde a gente veio, por que estamos aqui e o que acontece depois? Essas são as questões que movem todo mundo. E o Espiritismo, bom, ele se propõe a oferecer não só uma, mas um conjunto de respostas bem lógicas para tudo isso. Para a gente começar a entender essa doutrina, o primeiro ponto, que é fundamental, é que o Espiritismo não é uma coisa só. Ele se apoia, na verdade, num tripé, sabe? Uma perspectiva que junta ciência, filosofia e religião numa coisa só. Tudo integrado. Mas e quem organizou todo esse conhecimento? Bom, esse aí é Allan Kardec, um educador francês do século XIX. É importante dizer, ele não inventou o espiritismo, ele codificou. O que isso quer dizer? Que ele usou um método de investigação bem rigoroso para compilar e organizar os ensinamentos que ele recebia através da comunicação com o mundo espiritual. E é incrível ver como esses três aspectos se completam, né? A ciência está ali investigando os fenômenos, tipo a comunicação entre os dois mundos. A filosofia pega essas descobertas e usa para refletir sobre as grandes questões da vida. E aí vem a religião, que mostra as consequências morais disso tudo, sempre com base nos ensinamentos de Jesus. Nenhum desses lados funciona sozinho. Partindo desse tripé, a gente chega na base de toda a cosmologia espírita. A doutrina parte de uma ideia fundamental: o universo é regido por dois princípios essenciais. Pensa assim, de um lado, a gente tem o elemento material. É tudo que é físico, sabe? Inerte. É o que compõe o nosso corpo, os planetas, o universo que a gente vê. Do outro lado, está o elemento espiritual, o princípio inteligente, a nossa essência. É o que pensa, o que sente e, o mais importante, o que sobrevive à morte do corpo. E tem uma citação lá do livro A Gênese que ilustra isso de um jeito perfeito. Tentar entender o universo sem um desses dois elementos seria a mesma coisa que tentar entender o que é a água, ignorando ou o oxigênio ou o hidrogênio. Não dá. Os dois são indispensáveis para a equação da vida fazer sentido. Ok, então se o espírito sobrevive à matéria, o que acontece com ele depois? Para onde ele vai? É aqui que a gente entra num dos pilares do espiritismo, a jornada contínua do espírito. E o motor que move essa jornada toda é a reencarnação. É fundamental entender que ela não é vista como um castigo, de jeito nenhum. É, na verdade, um processo de aprendizado. É a chance de voltar para a vida material, num corpo novo, para continuar evoluindo. O ciclo da vida do espírito é contínuo. Entre uma vida e outra, ele fica lá, no mundo espiritual, que é um outro plano de existência. De lá, ele se prepara para uma nova encarnação aqui na Terra. E depois que a vida terrena acaba, com a morte do corpo físico, que a gente chama de desencarnação, ele volta para o mundo espiritual, levando todo o aprendizado daquela vida para seguir sua jornada de progresso. Mas por que reencarnar, afinal? O ponto central é este: a justiça divina. A reencarnação permite que a gente possa reparar erros do passado, sim, mas o principal, que a gente continue progredindo, sempre. É a forma que Deus tem de dar a todos, sem nenhuma exceção, novas e infinitas chances para a gente alcançar a perfeição. E falar em justiça divina leva a gente direto para uma das questões mais difíceis para qualquer filosofia ou religião: a existência do sofrimento. Poxa, se Deus é justo e bom, por que alguns nascem em berço de ouro e outros na miséria total? Por que uns sofrem tanto, enquanto outros parecem ter uma vida super fácil? O Espiritismo encara essa pergunta de frente, sem medo. E a resposta está na lógica do progresso. O sofrimento não é um castigo aleatório, sabe? Muitas vezes, ele é a consequência natural das nossas próprias escolhas, seja dessa vida ou de vidas passadas, por causa do nosso livre-arbítrio. A vida aqui é como se fosse uma escola, onde as dificuldades são as provas para o nosso aprimoramento. E a reencarnação é a prova máxima da igualdade, porque o mesmo espírito pode viver todas as condições sociais, de raça, de gênero, aprendendo com cada uma delas. E agora a gente chega no ponto que conecta tudo isso. Um ponto que, para muita gente, é até uma surpresa: o papel central de Jesus Cristo no Espiritismo. Muita gente pensa que o Espiritismo veio para substituir o cristianismo. Mas olha, é justamente o contrário. Como diz essa citação, ele vem para cumprir, para executar a lei cristã, ou seja, para explicá-la.
Pensa no Espiritismo como se fosse uma chave. Muitos dos ensinamentos de Jesus, que por séculos foram vistos como parábolas, como mistérios, de repente se tornam claros, lógicos, quando a gente olha para eles com a luz dos princípios espíritas, como a reencarnação, por exemplo. E essa compreensão, longe de diminuir a figura de Jesus, faz o contrário, ela engrandece. Ele deixa de ser só um grande filósofo para se revelar na sua plenitude como um guia divino, o maior modelo de perfeição moral para toda a humanidade. E para fechar, o Espiritismo se identifica como sendo o consolador que o próprio Jesus prometeu. Não uma pessoa, mas uma doutrina que veio do alto, dos Espíritos de Deus, para consolar, para esclarecer e para preparar a humanidade para um novo tempo. E assim, a doutrina nos deixa com essa reflexão. Se tudo é progresso, se cada vida que a gente tem é um passo à frente, a grande pergunta que fica não é sobre o passado, mas sobre o futuro. O que cada um de nós está fazendo hoje para dar o próximo passo na sua própria evolução?